O ano era 532 e o imperador Justiniano I via pelo horizonte a igreja de Santa Sofia pela segunda vez ir para o chão. Ela havia sido demolida por um grupo de plebeus que estavam revoltados por causa de um resultado de uma corrida de cavalos, mano. Justiniano, completamente grilado com a desgraça que tinha acontecido, resolveu construir no mesmo lugar uma nova igreja com o mesmo nome, só que dessa vez muito mais forte, para que nenhum grupo revoltoso viesse a destruir ela como se fosse nada. E foi desse jeito que 5 anos depois estava sendo concluída a construção dela, a majestosa Basílica de Santa Sofia. Se tratava da maior basílica do mundo, inclusive ela segurou esse título durante 1000 anos e serviria como Catedral de Constantinopla. Santa Sofia tinha esse nome como uma homenagem à sabedoria divina e era por isso que ela era chamada de Naos της Αγίας του Θεού Σοφίας, que em português significa Igreja da Santa Sabedoria de Deus. Mas mal sabia Justiniano que 1500 anos depois, todo o dinheiro, tempo e esforço empregado na construção da basílica seria em vão, porque ela seria convertida numa mesquita. A basílica se tornou o centro do noticiário mais uma vez, agora no último mês, e muita gente está curioso querendo saber por que essa igreja é tão importante. E muito mais do que isso, querendo saber os reais motivos secretos que fizeram o presidente da Turquia transformar ela numa mesquita. E sim, motivos secretos, porque de religioso não tem nada essa decisão. E aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket, que só é possível graças a você, caroneiro que fez o maior lançamento de livraria da história do universo cosmológico. Chega! O lançamento da nossa livraria foi um sucesso e eu queria muito agradecer você que participou e te dizer que a gente já tá com novas novidades para quando a gente fizer 100 mil inscritos, mas essa novidade é surpresa e você só vai saber quando a gente chegar nos 100 mil inscritos, então já vai se inscrevendo, compartilhando pra gente ampliar a dominação caroneira pela internet. Uhul! No início desse mês de julho, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, revogou uma decisão de 1934 e ordenou que a Basílica de Santa Sofia voltasse a ser uma mesquita. A decisão gerou o maior alvoroço no meio religioso, e não só no meio religioso, mas no meio político, e muitas sanções diplomáticas já estão sendo feitas contra a Turquia. Mas por que o presidente tomou essa decisão logo agora? E depois de 18 anos que ele já estava no poder? E qual a importância dessa igreja para que líderes do mundo inteiro, incluindo o Papa Francisco, manifestassem a sua indignação e tristeza publicamente? A igreja de Santa Sofia foi construída entre os anos 532 e 537 d.C., a mando do imperador Justiniano I. Ela foi erguida no mesmo lugar onde haviam já existido duas igrejas com o mesmo nome e que haviam sido destruídas. As duas igrejas foram destruídas por revoltas populares e a segunda foi destruída por uma revolta chamada Revolta de Nica, que aconteceu por causa de um impasse a respeito do resultado de uma corrida de cavalos, mano. A Basílica de Santa Sofia foi construída para ser a Catedral de Constantinopla e também para ser sede do Patriarcado de Constantinopla. Constantinopla era muito importante porque ela era a capital do Império Bizantino. E o Império Bizantino era o que tinha sobrado do Império Romano depois dos ataques bárbaros. Resumindo, tanto Constantinopla quanto a Igreja de Santa Sofia eram importantes pra caramba, mano. Foi na Basílica de Santa Sofia que o cardeal Humberto excomungou o patriarca Miguel I Cerulário e vice-versa, porque um excomungou o outro e o outro excomungou um, mas isso é tema para outro vídeo. Dando início assim a grande cisma do Oriente que persiste até hoje. E como o cisma tinha acabado de acontecer e a igreja de Santa Sofia era a sede do Patriarcado de Constantinopla, a igreja se tornou a mais importante igreja católica do Oriente, sendo comparada com a igreja de São João de Latrão, que é a catedral do Papa em Roma. E hoje a comparação continua valendo, mas hoje a Basílica de Santa Sofia é conhecida como a Basílica de São Pedro do mundo oriental. Em 1204, durante a Quarta Cruzada, a basílica foi tomada pelos católicos romanos, iniciando assim o Patriarcado Latino de Constantinopla. Mas isso durou muito tempo e ela voltou a ser domínio ortodoxo 57 anos depois. Inclusive, se você gosta do tema das cruzadas, eu te indico um livro, As Cruzadas, uma História,
de Jonathan Hilley Smith, que a gente tem na nossa livraria. Esse livro é um retrato definitivo sobre as cruzadas e aborda tanto os antecedentes quanto os personagens e também os conflitos da época. Ele é uma leitura imprescindível para quem quer estudar as cruzadas e entender ela no contexto histórico mundial. Mas voltando ao assunto, os tempos gloriosos de Santa Sofia na cristandade estavam com os dias contados. Em 29 de maio de 1453, o Império Otomano, dominado pelo sultão Maomé II, roubou a Basílica dos Católicos durante o período das dominações. Os sinos e o altar foram retirados e os mosaicos da parede foram cobertos por gesso, o que acabou destruindo boa parte de todo o acervo de arte bizantina que existia no local. Os muçulmanos fizeram isso porque, assim como os protestantes, eles são contra a produção de qualquer tipo de imagem. A gente já comentou aqui no Santa Carona sobre a postura da igreja diante de imagens que não são católicas. Porque no pensamento da igreja católica, tudo aquilo que é belo e verdadeiro tem que ser preservado, venha de quem vier. E exemplos como isso sobram, como por exemplo a igreja de Nossa Senhora Sopra Minerva em Roma, ou a Catedral Mesquita de Córdoba, ou mesmo o Museu do Vaticano. Mas infelizmente os muçulmanos não pensam da mesma forma e o mesmo não aconteceu com Santa Sofia. E ela permaneceu sob o domínio muçulmano por mais de 400 anos, até que em maio de 1919 a história toma outro rumo. Um grupo nacionalista turco, apoiado pela União Soviética, iniciou uma guerra de independência da Turquia. O objetivo principal era separar a Turquia do Império Otomano, e todos os guerrilheiros eram comandados pelo seu marechal, o Mustafa Kemal Atatürk. Nos anos 20, o grupo revolucionário venceu a guerra e declarou a independência da Turquia, criando assim o Partido Republicano do Povo e colocando o marechal Mustafa como seu primeiro presidente. E aí você já pode ir ligando os pontos. Os revolucionários eram apoiados pela União Soviética. O partido se chamava Republicano do Povo. Diz pra mim, de que lado você acha que o Mustafa tava? Você acertou se o seu chute foi de que a Turquia iniciou sua república sob um governo de esquerda. O presidente Mustafa era ateu e logo já foi colocando no país a sua ideologia. Alguns anos após o início do seu mandato, ele ordenou para que a Basílica de Santa Sofia fosse secularizada e convertida no museu. Segundo ele queria entregar a Basílica para a humanidade. Dessa forma, em 1931, a Igreja de Santa Sofia fecha suas portas e só vai abrir 4 anos depois, já com a nova função. Bom, é nessa situação que a Igreja de Santa Sofia se encontrava ao longo dos anos. Tinha sido roubada por um Império Islâmico e depois tinha sido secularizada por um governo de esquerda. Foi então que no dia 24 de agosto de 2014, o presidente Recep Tayyip Erdogan se torna presidente e, enfim, a direita assume a presidência da Turquia. Mas o Erdogan é membro da AKP, partido opositor ao partido esquerdista do presidente Mustafa. Então, tá de boa. Ele é um conservador, não é ateu, apoia a privatização, tá junto com Donald Trump, defende os bons costumes, até que enfim surgiu uma nova esperança, tá ok? Só que não. Após 18 anos no poder, o Erdogan começou a sofrer alguns problemas econômicos, que levou a Turquia numa crise profunda e numa recessão. Foi aí que resolveu aparecer no mundo um tal de Coronga. Você já ouviu falar dele? O Coronga fez que a Turquia entrasse de novo numa recessão, na segunda em poucos anos, e aí a popularidade do Erdogan foi lá pro chão. Para agravar a situação, o partido de oposição do Erdogan assumiu a prefeitura de Istambul. Aí a vaca foi pro brejo mesmo. E vendo que a situação estava muito complicada e que ele não tinha como resolver, foi quando Erdogan teve uma brilhante ideia: conclamar o seu eleitorado religioso, muçulmano. Mas como que Erdogan poderia ganhar esses muçulmanos? Afinal de contas, vai ter uma eleição daqui a um tempo e ele precisa que esses muçulmanos estejam junto com eles. Ele precisava de uma moeda de troca, ele precisava dar alguma coisa para esses muçulmanos. Ele precisava da Basílica de Santa Sofia. Junto com a Basílica de Santa Sofia, outras 3 igrejas bizantinas foram entregadas aos muçulmanos para serem utilizadas como mesquita. E não existiria uma moeda de troca melhor para elevar a popularidade do presidente. O pior de tudo é que não existe nenhum motivo, fora esse, para que o presidente tenha entregado a Basílica na mão dos muçulmanos. E eu posso provar. Você saberia me dizer o que existe 300 metros na frente da Basílica de Santa Sofia? Mas 300 metros é muito pouquinho. Pois é, de frente com a Basílica existe a Mesquita Azul, que é uma baita de uma mesquita para 10 mil fiéis, e que no ano passado o próprio Erdogan chegou
chegou a dizer que não existiam fiéis suficientes para lotar a mesquita, porque ela não lotava mesmo nas sextas-feiras, que é o dia santo do Islã. E quando questionado sobre a necessidade de transformar a Basílica de Santa Sofia numa mesquita, olha só o que ele respondeu: pedir que Santa Sofia continuasse como museu é o equivalente para nós a pedir o fechamento do Vaticano para missas. Dá para acreditar numa palhaçada dessas? A Basílica de Santa Sofia é mais velha do que o próprio Islã, mas isso não foi suficiente para escancarar na nossa cara o absurdo que estava acontecendo. Foi então que o Papa Francisco, durante o Ângelus de domingo passado, declarou a sua tristeza quando ele voltava o pensamento para Santa Sofia e para Istambul. E esse sofrimento do Papa tem um motivo. Você lembra do que eu falei quando os islâmicos assumiram a Basílica? O que eles fizeram? Pois então, quando Santa Sofia se tornou um museu, várias dessas peças foram restauradas. O gesso que cobria os mosaicos foram retirados. Mas mesmo assim, muita coisa já tinha se perdido. Porém, havia muita coisa que ainda dava para salvar, entendeu? Uma delas é uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, que fica no teto da igreja, do lado de dentro, perto da abóbada. Que é uma coisa que fica bem evidente quando você entra na igreja. E você lembra que os muçulmanos são contra imagens de todo tipo, né? Imagina o que eles vão fazer com essa imagem de Nossa Senhora quando eles chegarem na mesquita e verem lá Nossa Senhora segurando Jesus. E o maior medo é que tudo isso se perca para sempre nas reformas que forem feitas na Basílica quando forem converter ela em mesquita. As autoridades turcas disseram: calma, não vai ser assim, a gente vai manter, vai continuar preservando a história. Mas não é isso que a história diz. Em 1993, uma missão da Unesco foi na Basílica de Santa Sofia e percebeu que parte do gesso estava caindo. O revestimento do mármore estava sujo, algumas janelas estavam quebradas, sem falar do dano irreversível que várias pinturas haviam sofrido por causa da umidade e da falta de manutenção das obras. As imagens recentes de Santa Sofia mostram o estado de destruição que a Basílica está e o tanto que a situação é preocupante. E como se não bastasse isso, outras duas igrejas na Turquia que também se chamam Santa Sofia, uma na cidade de Trabzon e outra na cidade de Bizye, estão sofrendo do mesmo jeito e estão em estados calamitosos. A situação de Santa Sofia é grave e a gente corre o risco de perder ela para sempre. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu queria fazer um desabafo. Eu fico perplexo e muito chateado diante do silêncio que muitos católicos fizeram diante de uma situação tão grave. E te pergunto, não parece estranho para você também? E isso me deixa muito triste e tinha que deixar você triste também. Santa Sofia sofre com o risco de ser perdida para sempre. Artes milenares da Igreja Católica sofrem o risco de nunca mais existirem. E eu te pergunto, onde estão os católicos? Mesmo que seja para manifestar seu desgosto, sua tristeza, para vir aqui e falar que isso está errado. Por isso eu não vou encerrar esse vídeo com festa, pedindo inscrito, mas pelo contrário, eu vou encerrar em silêncio para expressar um luto por um catolicismo que tem uma boca que esbraveja a militância, mas que tem uma alma calada. Os tempos são difíceis e a única coisa que eu te peço é que você reze pela Igreja de Santa Sofia.